Você já sentiu aquela sensação de peso no estômago logo após o café da manhã? Como se o dia, que mal começou, já estivesse pedindo uma pausa? Se você tem mais de 60 anos, esse desconforto não é apenas incômodo. Ele pode estar roubando sua vitalidade e acelerando seu envelhecimento sem que você perceba. E o mais surpreendente, a culpa pode não estar no que você come, mas sim em como você combina os alimentos no seu prato. Carlos Mendes, 67 anos, professor aposentado. De Ribeirão Preto, passou anos achando que seu cansaço crônico era apenas coisa da idade. Todas as manhãs, religiosamente, preparava o que considerava um café da manhã saudável. 2 ovos mexidos, uma fatia de pão branco e um copo grande de suco de laranja. Achava que estava fazendo tudo certo, conta ele. Afinal, os ovos são nutritivos, o pão dá energia e o suco de laranja tem vitamina C. O que poderia estar errado? O que Carlos não sabia é que essa combinação aparentemente inocente estava criando uma verdadeira guerra química dentro do seu corpo. A ciência da combinação alimentar, ou trofologia, não é nova, mas tem sido frequentemente ignorada pela medicina ocidental. No entanto, pesquisas recentes da Universidade de Nutrição de Barcelona demonstram que a ordem e a combinação em que consumimos os alimentos podem afetar a absorção de nutrientes em até 65%, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Isso acontece porque, com o envelhecimento, nosso sistema digestivo passa por mudanças significativas. Produzimos menos enzimas digestivas, o peristaltismo, movimento intestinal, fica mais lento e a mucosa gástrica se torna mais sensível. Quando você consome proteínas, como as dos ovos, junto com açúcares simples, como os do suco de laranja ou do pão branco, seu corpo enfrenta um dilema bioquímico. As proteínas exigem um ambiente ácido para serem digeridas, enquanto os carboidratos precisam de um meio mais alcalino. Resultado: uma digestão comprometida, fermentação dos alimentos, produção excessiva de gases e, consequentemente, aquela fadiga pós-refeição que muitos consideram normal, mas que está longe de ser. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado, explica a doutora Mariana Souto, nutricionista especializada em longevidade. Seu corpo gasta energia extra tentando digerir uma combinação conflituosa, energia essa que poderia estar sendo usada para renovação celular, clareza mental e vitalidade. Para entender melhor esse conceito, imagine seu estômago como uma panela de pressão. Quando você coloca ingredientes que precisam de tempos diferentes de cozimento todos de uma vez, alguns ficarão crus e outros passados. O mesmo acontece com sua digestão. Alimentos com tempos digestivos muito diferentes, quando consumidos juntos, criam um ambiente propício para a má digestão, fermentação e a consequente produção de toxinas que sobrecarregam seu fígado e aceleram o processo de envelhecimento. A boa notícia? Pequenos ajustes nas suas combinações alimentares podem trazer benefícios quase imediatos. A solução não está em eliminar alimentos que você ama, mas em aprender a combiná-los de forma mais harmoniosa. Aqui está uma primeira dica prática que você pode implementar amanhã mesmo. Separe o consumo de frutas dos alimentos proteicos. As frutas têm digestão rápida, 20 a 30 minutos, e quando consumidas após proteínas de digestão lenta como ovos, que levam cerca de 3 a 4 horas, ficam presas no estômago, fermentando e criando aquela sensação de estufamento e gases. O ideal é consumir frutas sempre sozinhas, preferencialmente pela manhã, com o estômago vazio, ou pelo menos 30 minutos antes das refeições principais. Carlos, nosso professor aposentado, fez apenas essa mudança inicial. Passou a tomar seu suco de laranja 30 minutos antes dos ovos. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor de energia dentro de mim, relata ele surpreso. Em apenas 5 dias, aquele peso após o café da manhã desapareceu e comecei a sentir uma disposição que não tinha há anos.
Este é apenas o começo da nossa jornada. Nos próximos capítulos, vamos explorar combinações específicas que podem estar sabotando sua saúde e como transformá-las em aliadas da sua longevidade. Porque envelhecer é inevitável, mas a forma como envelhecemos está, em grande parte, em nossas mãos. Ou melhor, em nossos pratos. O café da manhã é considerado por muitos especialistas como a refeição mais importante do dia. É o momento em que quebramos o jejum noturno e preparamos nosso corpo para as atividades que virão. No entanto, o que a maioria de nós aprendeu sobre essa refeição pode estar silenciosamente sabotando nossa saúde, especialmente após os 60 anos. Tradições culinárias passadas de geração em geração, embora reconfortantes, nem sempre se alinham com as necessidades do nosso corpo. Em transformação, Ana Beatriz, 71 anos, nutricionista aposentada de Florianópolis, dedicou sua carreira a orientar outros sobre alimentação saudável. Mesmo assim, ela mesma sofria com problemas digestivos persistentes, oscilações de energia e um inexplicável ganho de peso na região abdominal. O mais frustrante era que eu seguia todas as recomendações nutricionais que eu mesma dava aos meus pacientes, confessa Ana. Comia alimentos integrais, ovos orgânicos, frutas frescas, chás antioxidantes, mas ainda assim, algo estava errado. O que Ana e milhões de brasileiros com mais de 60 anos não percebem é que 4 combinações alimentares específicas, comumente presentes no café da manhã, podem estar neutralizando todos os benefícios dos nutrientes que consumimos com tanto cuidado. Vamos examinar cada uma delas e entender por que elas podem ser particularmente problemáticas na maturidade. Os ovos são, sem dúvida, um dos alimentos mais nutritivos que podemos consumir. Rico em proteínas completas, vitaminas do complexo B, colina, luteína e zeaxantina, esse alimento poderia ser um verdadeiro elixir para a longevidade. Já as frutas cítricas, como a laranja, são fontes excepcionais de vitamina C, flavonoides e fibras solúveis. Isoladamente, ambos são superalimentos. Juntos, porém, formam uma combinação que pode prejudicar sua digestão e, consequentemente, sua vitalidade. O Dr. Ricardo Fernandes, gastroenterologista especializado em envelhecimento saudável, explica: os cítricos criam um ambiente extremamente ácido no estômago. Normalmente, isso seria benéfico para a digestão de carboidratos, mas prejudica significativamente a quebra das proteínas dos ovos, que necessitam de um ambiente com pH mais específico. Em pessoas acima dos 60 anos, essa incompatibilidade digestiva é ainda mais pronunciada. Com o envelhecimento natural, a produção de ácido clorídrico no estômago diminui cerca de 30%. Quando você consome ovos e frutas cítricas simultaneamente, seu corpo já comprometido precisa decidir qual alimento priorizar. O resultado? Uma digestão ineficiente de ambos, levando à fermentação dos açúcares das frutas, que por sua vez causa gases, distensão abdominal e aquela sonolência pós-refeição, que muitos consideram normal. Mais grave ainda é o impacto na absorção de nutrientes essenciais. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstraram que essa combinação pode reduzir a absorção de aminoácidos essenciais, como a lisina e a leucina, em até 45%. Esses aminoácidos são fundamentais para a manutenção da massa muscular e função imunológica, aspectos críticos para a saúde após os 60 anos. A solução é surpreendentemente simples. Separe o consumo de cítricos e ovos por pelo. Menos 30 a 45 minutos. Ana Beatriz implementou essa mudança e notou diferença em apenas uma semana. Comecei a tomar meu suco de laranja assim que acordava, e só depois de 40 minutos preparava meus ovos. A diferença foi como o dia e a noite. Aquela sensação de peso no estômago desapareceu completamente. Outra combinação aparentemente saudável que pode estar prejudicando sua nutrição é a de ovos com chá verde ou preto durante o café da manhã.
Os chás são ricos em polifenóis e taninos, compostos com poderosa ação antioxidante que ajudam a combater o envelhecimento celular. No entanto, quando consumidos junto com alimentos ricos em ferro e proteínas, como os ovos, esses mesmos taninos se transformam em obstáculos nutricionais. Os taninos presentes nos chás têm forte atividade quelante, explica a doutora Cláudia Oliveira, bioquímica e pesquisadora da longevidade. Isso significa que eles se ligam a minerais como ferro, zinco e cálcio, formando complexos insolúveis que o corpo não consegue absorver. Para dimensionar o impacto, um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry demonstrou que o consumo de chá junto com alimentos ricos em ferro pode reduzir a absorção desse mineral em até 64%. Para pessoas acima dos 60 anos, isso é particularmente preocupante, já que a anemia por deficiência de ferro afeta cerca de 10% dessa população no Brasil, contribuindo para a fadiga crônica, tontura, palidez e comprometimento cognitivo. Paulo Roberto, 65 anos, contador de Porto Alegre, descobriu essa interação da pior maneira possível. Eu sempre tomava meu chá verde junto com meus ovos pela manhã, acreditando estar fazendo o melhor pela minha saúde. Depois de meses com cansaço extremo, meu médico diagnosticou anemia ferropriva, mesmo com uma dieta rica em ferro. Foi só quando consultei uma nutricionista especializada que descobri que meu hábito matinal estava literalmente roubando o ferro do meu organismo. A solução prática: espere pelo menos 1 hora após consumir alimentos ricos em ferro antes de tomar seu chá. Ou, se preferir começar o dia com uma bebida quente durante a refeição, opte por alternativas como água morna com limão, caldo, de vegetais ou infusões de ervas que não contenham taninos, como camomila ou erva cidreira. A combinação de ovos com pão branco talvez seja a mais tradicional nas mesas brasileiras. No entanto, também é uma das mais problemáticas do ponto de vista metabólico, especialmente após os 60 anos. O pão branco tem alto índice glicêmico, o que significa que é rapidamente convertido em glicose no sangue. Quando consumido isoladamente, já causa um pico de açúcar seguido por uma queda abrupta. Quando combinado com proteínas de digestão lenta, como as dos ovos, esse efeito é potencializado. O que acontece é uma verdadeira confusão metabólica, esclarece o Dr. Marcelo Vaz, endocrinologista. O pão branco é rapidamente digerido e eleva a glicose sanguínea, provocando uma liberação significativa de insulina. Enquanto isso, as proteínas dos ovos ainda estão sendo processadas lentamente. Essa discrepância temporal cria um ambiente propício para a resistência insulínica, inflamação crônica e acúmulo de gordura abdominal. Para pessoas na terceira idade, essa combinação é particularmente prejudicial, pois a sensibilidade à insulina naturalmente diminui com a idade. O resultado é um terreno fértil para desenvolvimento de diabetes tipo 2, síndrome metabólica e aceleração do envelhecimento celular. Dona Cecília, 73 anos, dona de casa de Belo Horizonte, tinha o hábito de comer 2 ovos fritos com 2 fatias de pão branco todas as manhãs. Era o café da manhã que minha mãe preparava e que eu preparei para meus filhos. Nunca questionei. Após ser diagnosticada com pré-diabetes, recebeu orientação nutricional e substituiu o pão branco por uma porção pequena de batata doce. A mudança parecia pequena, mas os resultados foram imensos. Em 3 meses, meus exames melhoraram. Significativamente, perdi aquela gordura abdominal que parecia impossível de eliminar, e o melhor, minha energia se estabilizou. Não tenho mais aquelas quedas de energia no meio da manhã. A solução prática é substituir o pão branco por alternativas de baixo índice glicêmico, como pães de fermentação natural, massa madre, pães 100% integrais ou até mesmo acompanhar os ovos com vegetais fibrosos e uma pequena porção de carboidratos complexos como batata doce, quinoa ou aveia. Dessa forma, você garante uma liberação gradual e constante de energia,
sem os picos e quedas que desgastam seu metabolismo ao longo dos anos. Nas últimas décadas, a busca por uma alimentação saudável transformou-se quase em uma religião moderna. Supermercados dedicam corredores inteiros a produtos naturais, e as redes sociais estão repletas de influenciadores promovendo superalimentos. No entanto, mesmo com toda essa informação, muitos de nós ainda enfrentam problemas digestivos, oscilações de energia e inflamação crônica, especialmente após os 60 anos. Como isso é possível? A resposta pode estar não apenas no que comemos, mas em como combinamos os alimentos em nossas refeições. Já exploramos 3 combinações potencialmente problemáticas. Mas existe uma quarta que merece atenção especial por sua popularidade entre quem busca energia rápida e nutrição concentrada. Em primeira análise, ovos com banana parecem uma combinação perfeita. Proteína de alta qualidade dos ovos e energia rápida da fruta. Muitos nutricionistas de mídia recomendam essa união como um café da manhã equilibrado e prático. No entanto, o que ocorre dentro do seu sistema digestivo conta uma história completamente diferente. Renato Silva, 66 anos, corredor amador, de São Paulo, adotou essa combinação após ler sobre seus benefícios em uma revista de saúde. Toda manhã, antes do meu treino, comia 2 ovos cozidos e uma banana. Parecia ideal, proteína para os músculos e carboidrato para a energia. Imediata. O problema? Depois de algumas semanas, comecei a sentir um desconforto estomacal durante as corridas, gases e, o mais estranho, uma fome voraz apenas 1 hora após o café da manhã. A doutora Luciana Martins, gastroenterologista com especialização em nutrição do idoso, explica a ciência por trás desse fenômeno. Existe uma incompatibilidade fundamental nos tempos digestivos desses alimentos. A banana, rica em açúcares simples e amido, inicia sua digestão na boca através da amilase salivar e completa seu processo em aproximadamente 30 a 45 minutos. Já os ovos, compostos principalmente por proteínas complexas, iniciam sua digestão apenas no estômago e podem levar de 3 a 4 horas para serem completamente processados. Quando consumidos juntos, ocorre o que os especialistas chamam de congestão digestiva. A banana, que seria rapidamente processada e absorvida, fica retida no estômago junto com os ovos, que têm digestão muito mais lenta. Isso resulta em fermentação dos açúcares da banana, produção excessiva de gases e distensão abdominal. Além disso, cria um ambiente propício para a proliferação de bactérias potencialmente prejudiciais no intestino. Mais preocupante, ainda é o impacto no metabolismo da glicose. A banana sozinha já tem um índice glicêmico moderado, continua a doutora Luciana. Quando sua digestão é atrasada pela presença das proteínas dos ovos, ocorre uma liberação irregular e imprevisível de glicose na corrente sanguínea, levando a picos seguidos de quedas bruscas nos níveis de açúcar. Isso explica a fome intensa que muitas pessoas sentem pouco tempo depois dessa refeição. Para pessoas acima dos 60 anos, esses efeitos são amplificados. Com o envelhecimento natural, o pâncreas já trabalha com menor eficiência na produção de insulina e os receptores celulares tornam-se menos sensíveis a esse hormônio. As oscilações glicêmicas causadas por combinações digestivas incompatíveis podem, ao longo do tempo, contribuir para a resistência insulínica, diabetes tipo 2 e comprometimento cognitivo. A solução prática: separe o consumo de banana e ovos por pelo menos 1 hora. Renato adotou uma nova estratégia. Agora, como a banana assim que acordo, espero 1 hora, faço meu treino leve matinal e só depois preparo meus ovos com vegetais. A diferença foi imediata. Sem mais desconforto durante as corridas, digestão tranquila e energia constante ao longo da manhã. Se as 4 combinações que exploramos podem prejudicar sua vitalidade, existe uma que faz exatamente o oposto. Nutre, regenera e rejuvenesce seu organismo de dentro para fora. Essa combinação harmoniosa e sinérgica
é a sopa de abóbora com ovo escalfado. Parece simples, até trivial, mas a ciência por trás dessa união é fascinante e seus benefícios são confirmados por pesquisas recentes. A doutora Elisa Camargo, PhD em Bioquímica Nutricional pela USP, explica: estamos diante de uma combinação que representa perfeito equilíbrio nutricional e digestivo. A abóbora, com seu alto teor de beta-caroteno, fibras solúveis e carboidratos complexos, cria o ambiente ideal para a absorção dos nutrientes do ovo, como colina, luteína e zeaxantina. Um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry demonstrou que o beta-caroteno da abóbora aumenta a biodisponibilidade da luteína e zeaxantina dos ovos em até 35%. Esses carotenoides são fundamentais para a saúde ocular e têm papel comprovado na prevenção da degeneração macular relacionada à idade, condição que afeta 30% das pessoas acima de 75 anos no Brasil. Além disso, as fibras solúveis da abóbora servem como prebióticos, alimentando as bactérias benéficas do intestino e favorecendo a produção de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato. Esse composto tem potente ação anti-inflamatória e está associado à melhor função da barreira intestinal, redução da inflamação sistêmica e até mesmo à saúde cerebral, através do eixo intestino-cérebro. A proteína do ovo, por sua vez, é processada de forma mais eficiente quando consumida com carboidratos complexos de baixo índice glicêmico, como os presentes na abóbora. Isso resulta em melhor absorção dos aminoácidos essenciais, fundamentais para a preservação da massa muscular, aspecto crítico para a saúde e independência na terceira idade. Dona Teresa, 78 anos, artesã de Olinda, descobriu essa combinação através de sua neta nutricionista. Eu sempre tive problemas com o café da manhã tradicional. Pão, manteiga, café. Me deixava pesada e sem disposição. Quando minha neta sugeriu que eu experimentasse a sopa de abóbora com ovo, confesso que estranhei. Sopa no café da manhã? Mas resolvi testar, conta ela, com entusiasmo nos olhos. Nos primeiros dias, já notei a diferença. Digestão leve, energia constante e, o que mais me surpreendeu, minhas dores articulares diminuíram significativamente. A explicação para essa melhora nas articulações pode estar no potencial anti-inflamatório dessa combinação. Tanto a abóbora quanto os ovos contêm compostos com propriedades anti-inflamatórias, como carotenoides, vitamina D e colina. Quando consumidos juntos, em um ambiente digestivo harmonioso, potencializam sua ação contra processos inflamatórios crônicos, comuns no envelhecimento. Outro benefício surpreendente dessa união é seu impacto na saúde cerebral. A colina, presente nos ovos, é precursora da acetilcolina, neurotransmissor essencial para a memória e cognição. Estudos do Instituto de Neurociência do Envelhecimento da Unifesp demonstraram que a absorção e utilização da colina é otimizada quando consumida junto com alimentos ricos em antioxidantes, como a abóbora. É como se estivéssemos criando o ambiente perfeito para que cada nutriente expresse seu máximo potencial. Resume a doutora Elisa. É a diferença entre tomar um punhado de vitaminas isoladas ou consumir alimentos reais em combinações sinérgicas. Você já parou para pensar que um simples prato pode ser mais eficiente que muitos suplementos caros quando o assunto é longevidade? A verdade é que a natureza, em sua infinita sabedoria, já nos forneceu todos os elementos necessários para uma vida longa e saudável. O segredo está em como combinamos esses elementos em nosso prato. A sopa de abóbora com ovo escalfado, que apresentamos no capítulo anterior, não é apenas uma combinação digestivamente harmoniosa. É um verdadeiro elixir anti-idade, disfarçado de refeição simples e reconfortante. Vamos entender por que essa combinação é tão poderosa e, mais importante, como você pode prepará-la facilmente na sua casa. Jorge Almeida, 72 anos, engenheiro aposentado de Curitiba, sempre foi cético em relação a soluções milagrosas para a saúde.
Já vi muitos modismos nutricionais virem e irem ao longo das décadas, conta ele com um sorriso irônico. Após um check-up de rotina revelar níveis elevados de inflamação sistêmica e início de resistência à insulina, seu médico sugeriu alterações na dieta. Foi quando sua esposa encontrou a receita da sopa de abóbora com ovo escalfado, em uma palestra sobre nutrição para a terceira idade. Inicialmente, resisti. Sopa no café da manhã? Parecia estranho demais, confessa Jorge. Mas após pesquisar sobre os benefícios e entender a ciência por trás da combinação, decidi testar por 2 semanas. Os resultados foram surpreendentes, mesmo para alguém tão cético. Em apenas 10 dias, minha digestão melhorou significativamente. Em 1 mês, repetimos os exames e os marcadores inflamatórios haviam reduzido em 40%. Mas o mais impressionante foi a melhora na minha clareza mental, algo que eu não esperava. A explicação para essa transformação está na sinergia nutricional perfeita entre a abóbora e o ovo. Uma combinação que atende às necessidades específicas do organismo após os 60 anos. O Dr. André Monteiro, especialista em medicina funcional do envelhecimento, explica que a sopa de abóbora com ovo escalfado representa o que os cientistas chamam de sinergia nutricional perfeita, quando 2 alimentos, consumidos juntos, produzem benefícios superiores à soma de seus efeitos individuais. A abóbora é excepcionalmente rica em beta-caroteno, um precursor da vitamina A, que o corpo converte conforme sua necessidade, explica o Dr. Monteiro. Esse carotenoide tem potente ação antioxidante, protegendo as células contra os danos oxidativos, um dos principais aceleradores do envelhecimento. Além disso, as fibras solúveis da abóbora alimentam a microbiota intestinal, fortalecendo a barreira intestinal e reduzindo a inflamação sistêmica. Os ovos, por sua vez, oferecem nutrientes que são particularmente críticos após os 60 anos. A colina, abundante na gema, é essencial para a saúde cerebral e tem papel comprovado na prevenção do declínio cognitivo. Já a luteína e a zeaxantina protegem a retina contra a degeneração macular relacionada à idade. As proteínas completas do ovo fornecem os aminoácidos essenciais para a manutenção da massa muscular, que naturalmente tende a diminuir com a idade, continua o especialista. O verdadeiro poder dessa combinação, no entanto, está na forma como esses nutrientes interagem. Pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP demonstraram que as gorduras presentes no ovo aumentam significativamente a absorção do beta-caroteno da abóbora, um nutriente lipossolúvel que necessita de gorduras para ser adequadamente absorvido. Em contrapartida, os antioxidantes da abóbora protegem as gorduras insaturadas do ovo contra a oxidação durante o processo digestivo. É uma relação de simbiose perfeita, resume o Dr. Monteiro. Cada alimento potencializa os benefícios do outro, enquanto neutraliza seus potenciais efeitos negativos. A beleza dessa combinação rejuvenescedora está também em sua simplicidade. Você não precisa ser um chefe profissional, nem investir em ingredientes exóticos para prepará-la. A receita básica requer apenas ingredientes comuns que provavelmente já estão na sua cozinha. 1 xícara de abóbora japonesa, ou cabotiá cortada em cubos, 1 dente de alho picado, 1/4 de cebola picada, 1 colher, sopa, de azeite de oliva extra virgem, 1 xícara de caldo de legumes caseiro ou água filtrada, 1 ovo caipira ou orgânico, sal marinho e pimenta do reino a gosto, salsa fresca picada para finalizar. Em uma panela pequena, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar translúcida, aproximadamente 3 minutos. 2. Adicione o alho picado e refogue por mais 30 segundos, cuidando para não deixar dourar demais. 3. Acrescente os cubos de abóbora e refogue por 2 minutos, mexendo ocasionalmente. 4. Despeje o caldo de legumes
ou água, tempere com uma pitada de sal e pimenta e deixe cozinhar em fogo médio-baixo com a panela parcialmente tampada, até que a abóbora esteja bem macia, cerca de 15 minutos. 5. Com um mixer de mão ou no liquidificador, processe a sopa até obter um creme homogêneo. Se estiver muito espesso, adicione um pouco mais de água. 6. Retorne a sopa cremosa à panela em fogo baixo. Com uma colher, crie um pequeno redemoinho no centro da sopa. 7. Quebre o ovo delicadamente e deixe-o escorregar para o centro desse redemoinho. 8. Tampe a panela e deixe o ovo cozinhar por 3 a 4 minutos, até que a clara esteja firme, mas a gema ainda cremosa. 9. Finalize com salsa fresca picada e, se desejar, um fio de azeite. Dona Marta, 75 anos, professora aposentada de Salvador, adaptou a receita para seu paladar e necessidades específicas. Como tenho pressão alta, reduzo o sal e adiciono cúrcuma e gengibre, que têm propriedades anti-inflamatórias e dão um sabor especial, conta ela. Também gosto de preparar uma quantidade maior e guardar a base da sopa na geladeira. Assim, em menos de 5 minutos, tenho um café da manhã nutritivo nos dias seguintes. Esta flexibilidade é outro ponto forte da receita. Ela pode ser personalizada conforme suas preferências e necessidades de saúde específicas. O que torna essa combinação verdadeiramente notável é como seus benefícios teóricos se traduzem em melhorias concretas e mensuráveis para a saúde. Um estudo realizado pelo Departamento de Nutrição do Envelhecimento da Unifesp acompanhou 48 adultos acima de 65 anos que incorporaram a sopa de abóbora com ovo escalfado em seu café da manhã pelo menos 4 vezes por semana, durante 3 meses. Os resultados foram impressionantes. Redução média de 37% nos marcadores inflamatórios sanguíneos, melhora de 28% na sensibilidade à insulina, aumento de 12% na capacidade antioxidante do plasma, redução significativa na relação cintura-quadril, indicando diminuição da gordura visceral. Melhora de 14% em testes de memória de curto prazo e atenção sustentada ao Dr. Roberto Saito, que liderou o estudo, atribui esses resultados à interação perfeita entre os nutrientes dos 2 alimentos, bem como ao fato de que essa combinação proporciona uma digestão tranquila e eficiente. Quando o café da manhã é fácil de digerir, o corpo não precisa direcionar uma quantidade excessiva de energia para o processo digestivo. Isso significa mais energia disponível para os processos de regeneração celular e funcionamento cognitivo, explica ele. Uma das maiores armadilhas da nutrição moderna é a busca pelo plano alimentar perfeito, que funcione para todos. A verdade que os grandes especialistas em longevidade reconhecem é que cada organismo é único, com necessidades específicas, sensibilidades particulares e preferências individuais. A boa notícia é que a sopa de abóbora com ovo escalfado é uma base extremamente versátil, que pode ser adaptada para atender às suas necessidades específicas sem perder seus benefícios fundamentais. Nas palavras da doutora Fernanda Bueno, nutricionista especializada em gerontologia, o segredo de uma alimentação verdadeiramente funcional após os 60 anos não é seguir à risca uma fórmula rígida, mas entender os princípios básicos que tornam uma combinação alimentar benéfica e adaptá-la ao seu próprio corpo e condições de saúde. Antônio Gomes, 69 anos, professor universitário aposentado de Campinas, enfrentava um dilema comum. Fui diagnosticado com colesterol elevado e meu médico recomendou que eu limitasse o consumo de gemas de ovo, conta ele. Fiquei preocupado, pois tinha começado a fazer a sopa de abóbora com ovo escalfado e já estava sentindo benefícios significativos. Não queria abrir mão desse café da manhã, que havia melhorado minha digestão e disposição. Foi então que Antônio buscou orientação nutricional especializada e descobriu que poderia adaptar a receita mantendo seus princípios fundamentais.
Minha nutricionista me explicou que o importante era preservar a combinação de um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico com uma proteína de alta qualidade, mantendo a sinergia digestiva, relata ele com entusiasmo. Passei a usar apenas uma gema e uma clara adicional, complementando com um pouco de proteína vegetal, como tofu macio ou grão de bico. Esta é apenas uma das muitas adaptações possíveis que preservam os princípios funcionais da combinação, mas atendem a necessidades específicas de saúde. Vamos explorar algumas variações estratégicas para condições comuns após os 60 anos. A adaptação de Antônio é um excelente exemplo. Você pode usar uma gema e uma ou duas claras extras, mantendo assim parte dos nutrientes essenciais da gema, como colina e vitaminas lipossolúveis, mas reduzindo a quantidade de colesterol. Adicionar uma colher de chá de sementes de chia ou linhaça moída à sopa também aumenta o teor de ômega 3, que ajuda a equilibrar o perfil lipídico. O importante é não eliminar completamente a gema, alerta a doutora Bueno. Estudos recentes mostram que, para a maioria das pessoas, o consumo moderado de gemas tem impacto mínimo no colesterol sanguíneo, especialmente quando consumido com fibras solúveis, como as presentes na abóbora. Carmen Oliveira, 73 anos, aposentada de Recife, adaptou a receita para sua condição de pré-diabetes. Substituo parte da abóbora por abobrinha, que tem menor índice glicêmico, e adiciono uma colher de sobremesa de farelo de aveia para aumentar o teor de fibras solúveis, explica ela. Também incluo uma pitada de canela, que ajuda a estabilizar o açúcar no sangue. O Dr. Henrique Vasconcelos, endocrinologista, aprova essa estratégia. A combinação de fibras solúveis com proteínas cria um ambiente digestivo que favorece a liberação lenta e gradual de glicose na corrente sanguínea, evitando picos de insulina. A canela contém compostos que mimetizam a ação da insulina, ajudando a regular a glicemia. Nesse caso, é importante reduzir a acidez e focar em ingredientes mais suaves, explica a gastroenterologista doutora Patrícia Alves. Substitua o alho por ervas como tomilho ou manjericão, que são aromáticas, mas menos irritantes para a mucosa gástrica. Se a cebola causar desconforto, use a parte verde da cebolinha, que é mais gentil ao sistema digestivo. Geraldo Ferreira, 77 anos, aposentado, de Vitória, sofria com refluxo crônico. Adaptei a receita cozinhando a abóbora com gengibre fresco e erva doce, que acalmam o sistema digestivo. Também evito temperar com pimenta e prefiro finalizar com azeite depois que a sopa já esfriou um pouco, para não aumentar a acidez, relata ele. Com essas pequenas mudanças, consegui incluir essa refeição nutritiva sem desconforto. Após os 60 anos, a sarcopenia, perda progressiva de massa e força muscular, torna-se uma preocupação real. Para combater essa condição, a nutricionista esportiva doutora Viviane Santos sugere algumas adaptações. Aumente a quantidade de proteína, adicionando 2 claras extras ou complementando com uma colher de sopa de whey protein, sem sabor, após a sopa esfriar um pouco. Adicionar sementes de abóbora tostadas por cima também aumenta o teor proteico e traz um agradável contraste de texturas. Luiz Fernando, 68 anos, praticante de musculação de Porto Alegre, implementou essa estratégia com excelentes resultados. Após 3 meses fazendo essa versão reforçada em proteínas 3 vezes por semana, notei diferença significativa na minha composição corporal. Meu médico ficou impressionado com a manutenção da minha massa muscular, algo raro para minha idade. Uma das vantagens da receita base é sua adaptabilidade às estações do ano, permitindo que você aproveite vegetais frescos e de qualidade o ano todo. No verão, quando as abóboras podem ser menos abundantes, você pode substituí-las parcialmente por batata doce laranja, que também é rica em beta-caroteno e tem índice glicêmico moderado. A nutricionista doutora Carla Mendonça sugere: no calor, experimente servir a sopa morna em vez de quente,
e adicionar ervas frescas como manjericão ou coentro, que trazem frescor ao prato. No outono, época de abundância de abóboras, aproveite para experimentar diferentes variedades, como a moranga, a cabotiá ou a abóbora de pescoço. Cada tipo tem um perfil nutricional ligeiramente diferente e sabores únicos, explica a doutora Mendonça. A moranga, por exemplo, tem polpa mais adocicada e é particularmente rica em potássio, mineral essencial para a saúde cardiovascular. No inverno, a sopa ganha um papel ainda mais importante como reconforto nutritivo. Regina Almeida, 71 anos, professora aposentada de Gramado, compartilha sua adaptação. Nos dias frios, adiciona um pouco de gengibre e cúrcuma à sopa, que aquecem o corpo e têm propriedades anti-inflamatórias potentes. Também gosto de finalizar com um pouco de azeite de oliva extra virgem infusionado com alecrim, que dá um aroma reconfortante. Na primavera, quando os primeiros vegetais verdes surgem com força, você pode enriquecer a receita com ervas frescas e verduras tenras. Adicionar um punhado de espinafre ou couve baby nos últimos minutos de cozimento aumenta o teor de folato e vitamina K, nutrientes essenciais para a saúde cardiovascular e óssea. Recomenda a doutora Mendonça. Uma das objeções mais comuns quando se trata de mudanças alimentares é a questão da praticidade. Não tenho tempo para preparar uma sopa todas as manhãs? É uma frase que nutricionistas ouvem frequentemente. A boa notícia é que existem estratégias para integrar essa refeição nutritiva, mesmo na rotina mais corrida. Lúcia Andrade, 66 anos, empresária ativa de Belo Horizonte, encontrou uma solução eficiente. Preparo a base da sopa nos fins de semana, em porções individuais que congelo em pequenos potes. Pela manhã, é só aquecer uma porção no micro-ondas, criar o redemoinho e adicionar o ovo. Em menos de 5 minutos, tenho um café da manhã nutritivo e energizante. A chefe de cozinha funcional Marina Coelho sugere outra abordagem. Prepare a base da sopa com antecedência e conserve na geladeira por até 3 dias. De manhã, aqueça a quantidade desejada. Adicione o ovo e você terá uma refeição fresca com mínimo esforço. Para quem realmente não tem tempo de manhã, o ovo pode ser cozido separadamente e adicionado à sopa já pronta. Quando pensamos em envelhecimento saudável, a primeira imagem que nos vem à mente geralmente envolve um corpo ativo e livre de doenças. No entanto, existe um aspecto da longevidade que, embora menos visível, é igualmente crucial: a saúde do nosso cérebro. Afinal, de que vale um corpo em perfeitas condições se nossa mente não consegue acompanhá-lo? A boa notícia é que as escolhas alimentares que beneficiam sua digestão, energia e saúde metabólica, como a sopa de abóbora com ovo escalfado que exploramos, também podem ter um impacto profundo na manutenção da sua cognição, memória e clareza mental. Mais que isso, pesquisas recentes revelam que o cérebro em processo de envelhecimento responde de forma ainda mais significativa à nutrição adequada do que se acreditava anteriormente. Miguel Santos, 75 anos, jornalista aposentado do Rio de Janeiro, conta sua experiência. Sempre fui conhecido pela minha memória prodigiosa e raciocínio rápido. Era meu diferencial na profissão. Quando comecei a perceber que estava esquecendo nomes, perdendo o fio do raciocínio durante conversas e tendo dificuldade para encontrar palavras, entrei em pânico. Pensei que fosse o início inevitável de um declínio cognitivo. Em uma consulta com um neurologista, Miguel descobriu que vários fatores em sua dieta poderiam estar contribuindo para esses lapsos cognitivos, particularmente as combinações alimentares problemáticas que consumia diariamente no café da manhã e o excesso de carboidratos refinados que causavam picos e quedas constantes em sua glicemia. Meu médico me explicou algo que me marcou profundamente. O declínio cognitivo não é um destino inevitável do envelhecimento, mas sim um processo que pode ser significativamente desacelerado e, em alguns aspectos, até revertido, com a nutrição adequada, relembra ele.
A doutora Juliana Peixoto, neurocientista especializada em envelhecimento cerebral, explica que um dos maiores avanços na compreensão da saúde cognitiva dos últimos anos foi a descoberta do chamado eixo intestino-cérebro. Estamos diante de um novo paradigma na neurociência. Hoje sabemos que o intestino e o cérebro mantêm uma comunicação bidirecional constante através do nervo vago, neurotransmissores, hormônios e, principalmente, através das substâncias produzidas pela nossa microbiota intestinal. De fato, pesquisas do Centro de Estudos em Neurociência e Envelhecimento da UFRJ demonstraram que até 90% da serotonina, neurotransmissor fundamental para o humor, sono e cognição, é produzida no intestino. Além disso, bactérias intestinais saudáveis produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que tem efeitos neuroprotetores comprovados, reduzindo a inflamação cerebral e promovendo a formação de novas conexões neurais. O que torna a sopa de abóbora com ovo escalfado tão benéfica para a cognição é precisamente o fato de que ela nutre esse eixo intestino-cérebro, continua a doutora Peixoto. As fibras solúveis da abóbora alimentam as bactérias benéficas do intestino, enquanto a colina presente na gema do ovo é precursora do neurotransmissor acetilcolina, essencial para a memória e aprendizado. A combinação harmoniosa desses nutrientes não apenas facilita sua absorção, mas também cria um ambiente digestivo que favorece a produção dos compostos neuroprotetores. Quando consumimos alimentos em combinações digestivamente conflitantes, criamos um ambiente propício à disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, que, por sua vez, gera compostos inflamatórios que podem atravessar a barreira hematoencefálica e contribuir para a neuroinflamação. Além da colina já mencionada, existem outros nutrientes específicos que merecem atenção especial quando o objetivo é preservar a saúde cognitiva. Vera Lúcia, 68 anos, professora de literatura de Santos, incluiu sardinha e atum na sua alimentação semanal e, além disso, adicionou uma colher de sobremesa de óleo de linhaça à base da sua sopa de abóbora. Percebi uma melhora considerável na minha fluência verbal e capacidade de recordar nomes de autores e personagens literários, algo fundamental para minha profissão, relata ela. A abóbora já fornece beta-caroteno e o ovo contribui com luteína e zeaxantina. Para complementar esse arsenal antioxidante, você pode adicionar à sua alimentação diária pequenas porções de frutas vermelhas, nozes e vegetais de folhas verde escuras. Para garantir níveis adequados dessas vitaminas, além dos ovos que já contêm várias do complexo B, inclua em sua alimentação semanal vegetais de folhas verde escuras, leguminosas e, se necessário após avaliação médica, um suplemento de B12 sublingual, que não depende da absorção gástrica. Assim como a sopa de abóbora com ovo escalfado representa uma combinação sinérgica para a saúde geral, existem outras uniões alimentares especialmente benéficas para o cérebro. Carlos Alberto, 77 anos, arquiteto aposentado de Brasília, adotou essa combinação em seus jantares 2 vezes por semana. Sempre fui apaixonado por palavras cruzadas e jogos de lógica. Percebi que estava tendo mais dificuldade com eles nos últimos anos. Após 3 meses incluindo essa refeição e a sopa no café da manhã, voltei a resolver os mesmos níveis de dificuldade que enfrentava 10 anos atrás. Compartilha ele com entusiasmo. Dona Terezinha, 82 anos, costureira aposentada de Fortaleza, faz essa combinação como lanche da tarde. Minha neta, que é nutricionista, me recomendou essa receita. No início, estranhei o sabor azedinho do iogurte natural, mas me acostumei rapidamente. Depois de alguns meses, meus brancos durante conversas diminuíram consideravelmente. E minha família notou que estou mais presente e participativa nos encontros familiares. Amélia Santos, 70 anos, contadora aposentada de Manaus, incorporou essa salada em seus almoços diários. Sempre tive medo de perder minhas habilidades matemáticas com a idade,
já que sempre foram meu ponto forte. Com as mudanças na alimentação, não só mantive essa capacidade, como percebo que meu raciocínio está mais claro e consigo me concentrar por períodos mais longos, mesmo no calor amazônico que costumava me deixar letárgica. Conhecimento, sem ação, é como uma semente que nunca é plantada, cheia de potencial, mas incapaz de gerar frutos. Até aqui, exploramos combinações alimentares que podem revolucionar sua saúde após os 60 anos, nutrientes que protegem seu cérebro e receitas práticas que podem transformar sua vitalidade. Mas a questão que frequentemente surge é: como transformar esse conhecimento em hábitos consistentes que produzam resultados duradouros? Muitos de nós já experimentamos o ciclo frustrante de empolgação inicial, seguida de retorno aos velhos padrões. Você aprende sobre uma abordagem nutricional promissora, implementa-a por alguns dias ou semanas, percebe benefícios reais, mas gradualmente retorna aos antigos hábitos alimentares. Por quê? E mais importante, como quebrar esse ciclo? Helena Machado, 67 anos, psicóloga aposentada de Niterói, trabalhou durante décadas ajudando pessoas a transformarem comportamentos. Quando ela mesma enfrentou problemas de saúde relacionados à alimentação, percebeu que precisava aplicar seu conhecimento profissional em sua própria vida. Meu maior insight foi entender que a mudança duradoura não depende de força de vontade ou motivação temporária, mas sim da construção inteligente de novos hábitos, explica Helena. Não conseguimos sustentar comportamentos que dependem constantemente de decisões conscientes. Precisamos torná-los automáticos, como escovar os dentes ou amarrar os sapatos. O Dr. Felipe Martins, neurocientista comportamental, explica que aproximadamente 45% das nossas ações diárias não são decisões ativas, mas hábitos, comportamentos automáticos acionados por gatilhos ambientais. Isso é uma adaptação evolutiva fundamental. Se precisássemos tomar decisões conscientes sobre cada aspecto da nossa vida, ficaríamos mentalmente exaustos ainda pela manhã, esclarece ele. Esse conhecimento é particularmente relevante após os 60 anos, quando padrões alimentares podem estar solidificados por décadas. O cérebro em processo de envelhecimento tende a depender ainda mais de rotinas estabelecidas. Isso pode ser tanto uma barreira quanto uma oportunidade, dependendo de como abordamos a mudança. Continua o Dr. Martins. Para criar novos hábitos alimentares duradouros, é essencial entender o que pesquisadores chamam de loop do hábito, que consiste em 3 componentes: o gatilho, o que inicia o comportamento, a rotina, o comportamento em si, e a recompensa, o benefício que o cérebro associa ao comportamento. Não podemos simplesmente eliminar hábitos antigos. Precisamos substituí-los, explica a doutora Cláudia Ribeiro, especialista em psicologia do envelhecimento. Quando identificamos o gatilho que ativa um padrão alimentar problemático e a recompensa que o cérebro busca, podemos desenvolver uma nova rotina que atenda à mesma necessidade de forma mais saudável. Manuel Pereira, 72 anos, contador aposentado de Cuiabá, descobriu que seu hábito de comer pão branco com manteiga e café com açúcar todas as manhãs era acionado não apenas pela fome, mas também pelo conforto emocional associado às memórias de infância. A recompensa não era apenas a saciedade, mas também a sensação de acolhimento e familiaridade. Quando tentei simplesmente trocar por uma opção mais saudável, sem considerar o aspecto emocional, fracassei repetidamente, conta ele. O que funcionou foi identificar uma alternativa que também proporcionasse conforto emocional. A sopa de abóbora me conectou com memórias afetivas da culinária da minha avó. Isso fez toda a diferença. Baseados nos princípios da ciência comportamental e nas experiências bem-sucedidas de adultos após os 60 anos, apresentamos estratégias práticas para transformar o conhecimento nutricional em hábitos duradouros. Esta abordagem, validada por dezenas de estudos científicos, utiliza declarações simples no formato: se X acontecer,
então farei híbrido. A doutora Ribeiro explica. Essa técnica elimina a necessidade de tomada de decisão no momento crítico, pré-programando seu comportamento para situações específicas. Dona Eunice, 73 anos, aposentada de Salvador, aplicou essa técnica com sucesso. Formulei claramente: se for segunda, quarta ou sexta, então prepararei a sopa de abóbora com ovo no café da manhã. Essa clareza eliminou a deliberação interna diária sobre o que comer e logo se tornou automático. Para implementar essa estratégia, identifique momentos específicos da sua semana e associe-os a comportamentos alimentares desejados. Seja específico quanto ao dia, horário e contexto, aumentando significativamente suas chances de sucesso. Uma das razões pelas quais as pessoas falham ao tentar mudar hábitos alimentares é a tentativa de transformar tudo de uma vez. Explica o Dr. Martins. O cérebro resiste a mudanças radicais. A abordagem das micromudanças, alterações tão pequenas que quase não exigem esforço, tem demonstrado resultados surpreendentes. Roberto Nunes, 68 anos, engenheiro aposentado de Goiânia, utilizou esse princípio. Comecei substituindo apenas uma refeição por semana, o café da manhã de domingo. Quando isso se tornou automático, acrescentei as quartas-feiras. Em 6 meses, havia transformado completamente minha alimentação sem a sensação de estar me esforçando. Comece com a menor mudança possível que ainda represente um passo na direção certa. Por exemplo, adicione apenas um ingrediente benéfico à sua refeição atual antes de transformá-la completamente. Ou prepare a combinação saudável, apenas uma vez por semana, aumentando gradualmente a frequência. O ambiente tem um impacto profundo em nossos comportamentos, muitas vezes superando nossas intenções conscientes, afirma a doutora Ribeiro. Estruturar seu ambiente para facilitar escolhas saudáveis e dificultar as não saudáveis é uma das estratégias mais eficazes. Vera Lopes, 70 anos, professora aposentada de Recife, transformou sua cozinha. Reorganizei meus armários colocando os ingredientes para minhas novas receitas saudáveis à altura dos olhos e em recipientes transparentes. Os alimentos menos saudáveis foram colocados em locais menos acessíveis. Essa simples mudança fez enorme diferença nas minhas escolhas diárias. Aplique esse princípio preparando porções da base da sopa com antecedência e congelando-as em recipientes individuais. Mantenha sempre ovos frescos e legumes cortados na geladeira. Remova ou torne menos acessíveis os alimentos que deseja consumir com menos frequência. Somos seres profundamente sociais e nossos hábitos alimentares são fortemente influenciados por aqueles com quem nos associamos, explica o Dr. Martins. Após os 60 anos, as redes sociais frequentemente se contraem, tornando ainda mais importante cultivar relações que apoiem seus objetivos de saúde. Clotilde Ferreira, 75 anos, viúva de Florianópolis, encontrou uma solução criativa. Formei um pequeno clube do café da manhã saudável, com 3 amigas da mesma faixa etária. Nos revezamos preparando refeições nutritivas umas para as outras uma vez por semana. Isso não apenas me ajudou a manter os novos hábitos, mas também trouxe um importante componente de conexão social para a minha vida. Considere convidar familiares ou amigos para experimentarem novas receitas com você, participar de grupos comunitários focados em alimentação saudável para a terceira idade, ou até mesmo criar seu próprio grupo de apoio. Compartilhar experiências, desafios e sucessos torna a jornada mais agradável e sustentável. O reforço positivo imediato é crucial para a formação de novos hábitos, enfatiza a doutora Ribeiro. Infelizmente, muitos benefícios da alimentação saudável só se manifestam a longo prazo. Por isso, é importante criar recompensas imediatas que ajudem o cérebro a associar o novo comportamento a sensações positivas. Augusto Mendes, 69 anos, advogado aposentado de Brasília, desenvolveu um ritual simples:
após cada café da manhã nutritivo, faço uma breve pausa para saborear uma xícara de chá de ervas, durante a qual conscientemente reconheço o bem que estou fazendo ao meu corpo. Esse momento de celebração e autorreconhecimento tornou-se tão gratificante quanto os próprios benefícios físicos da alimentação. Experimente criar seu próprio ritual de celebração após cada escolha alimentar positiva. Pode ser tão simples quanto um momento de gratidão, uma mensagem de autoafirmação ou uma pequena ação que traga prazer, como alguns minutos de leitura ou apreciação da natureza. Nosso relacionamento com a comida vai muito além da nutrição. Alimentos carregam memórias, tradições, afetos e simbolismos que transcendem seu valor puramente nutricional. Após 6 décadas de vida, essas conexões emocionais com a alimentação tornam-se ainda mais profundas e significativas. Como, então, equilibrar as descobertas científicas sobre combinações alimentares ideais com esse complexo universo emocional e social que envolve nossas refeições? Júlia Andrade, 74 anos, professora universitária aposentada de Belém, enfrentou esse dilema quando decidiu transformar seus hábitos alimentares após um diagnóstico de pré-diabetes. Mudei meu café da manhã para a sopa de abóbora com ovo e eliminei diversas combinações problemáticas das minhas refeições. Os resultados nos exames foram impressionantes. Minha glicemia normalizou em 3 meses, mas surgiram desafios que não antecipei. Os comentários de familiares, o desconforto em reuniões sociais e, principalmente, a sensação de perda das tradições culinárias amazônicas que sempre fizeram parte da minha identidade. A experiência de Júlia ilustra um ponto crucial. Para que mudanças alimentares sejam verdadeiramente sustentáveis após os 60 anos, elas precisam harmonizar-se não apenas com nossa bioquímica, mas também com nossa vida social e emocional. Vamos explorar como alcançar esse equilíbrio. Comer é, por natureza, um ato social, explica a doutora Marina Neves, antropóloga especializada em comportamento alimentar. Compartilhar refeições é uma forma primordial de construir e manter vínculos. Quando modificamos radicalmente nossa alimentação, podemos inadvertidamente afetar esses vínculos sociais. Essa dimensão se torna particularmente relevante após os 60 anos, quando as refeições em família ou com amigos adquirem significado especial, muitas vezes representando momentos importantes de conexão e pertencimento. José Roberto, 68 anos, comerciante aposentado de Porto Alegre, encontrou-se em situação delicada quando começou a declinar certos pratos em reuniões familiares. Minha nora sempre preparava pão caseiro e bolo de chocolate para os cafés, da manhã de domingo em família. Quando comecei a evitar essas combinações e levava minha própria comida, ela interpretou como rejeição ao seu carinho. Foi um momento difícil que quase criou uma ruptura familiar. A solução veio de uma abordagem colaborativa. Em vez de simplesmente recusar ou levar alternativas, convidei minha nora para aprendermos juntos novas receitas. Transformamos isso em um projeto conjunto. Ela agora prepara uma versão deliciosa de pão de fermentação natural e adaptamos várias receitas tradicionais da família para versões mais equilibradas nutricionalmente. O que poderia ter sido um distanciamento tornou-se uma nova forma de conexão. A doutora Neves oferece estratégias para navegar o componente social da alimentação. Comunicação clara, sem proselitismo. Explique suas escolhas alimentares quando necessário, mas sem transformá-las em missão de converter os outros. Frases como "estou experimentando novas combinações que têm me feito bem" são mais efetivas que declarações absolutas como "essa combinação é prejudicial para todos". 2. Contribuição proativa. Em reuniões sociais, ofereça-se para levar um prato que atenda às suas necessidades nutricionais e que possa ser compartilhado. Isso evita o desconforto de recusar opções oferecidas e introduz naturalmente alternativas saudáveis ao grupo. 3. Flexibilidade estratégica. Desenvolva o que nutricionistas chamam de regra 80-20.
Mantenha suas combinações ideais em 80% do tempo, permitindo flexibilidade em ocasiões sociais especiais que representam os outros 20%. Essa abordagem torna a jornada sustentável a longo prazo. Para muitos de nós, especialmente após décadas de vida, determinados alimentos carregam associações emocionais profundas. O bolo que nos lembra da infância, o prato que nos conecta a entes queridos que já partiram, as receitas que marcaram momentos significativos. Ignorar essa dimensão emocional da alimentação é uma das principais razões pelas quais muitas mudanças nutricionais fracassam, afirma o Dr. Paulo Mendonça, psicoterapeuta especializado em comportamento alimentar. Quando eliminamos alimentos carregados de significado emocional sem reconhecer e honrar esse vínculo, criamos um vazio que frequentemente leva ao retorno aos velhos hábitos. Carmen Oliveira, 77 anos, costureira aposentada de Recife, encontrou-se nesse dilema. O café com leite e pão com manteiga era a refeição que minha mãe preparava. Esse café da manhã me conectava com memórias preciosas dela. Quando tentei eliminar completamente essa combinação, seguindo orientações nutricionais rígidas, senti uma tristeza profunda, como se estivesse perdendo parte da minha história. A solução de Carmen foi encontrar formas de honrar a memória afetiva enquanto adaptava a nutrição. Mantive o ritual, a mesma mesa, o mesmo horário, até a mesma xícara que era da minha mãe, mas substituí os ingredientes: um chá de ervas no lugar do café com leite, um pão de fermentação natural em vez do pão branco. Preservei a essência emocional enquanto transformava o conteúdo nutricional. Para trabalhar essa dimensão emocional, o Dr. Mendonça sugere 1. Mapeamento afetivo alimentar. Identifique quais alimentos ou combinações têm carga emocional significativa para você e por quê. Esse autoconhecimento permite decisões mais conscientes sobre o que modificar e como. 2. Rituais de transição. Crie pequenas cerimônias para honrar a importância de certos alimentos enquanto faz a transição para alternativas mais saudáveis. Isso pode incluir preparar a receita tradicional uma última vez, compartilhar histórias relacionadas a ela ou fotografá-la para um livro de memórias culinárias. 3. Recriação adaptativa. Trabalhe para recriar os aspectos sensoriais e emocionais das combinações tradicionais usando ingredientes mais harmonizados com suas necessidades atuais. Frequentemente, o que nos conecta emocionalmente são texturas, aromas e o contexto, não necessariamente os ingredientes específicos. Um dos maiores desafios para quem busca manter combinações alimentares ideais são as ocasiões especiais, aniversários, feriados, viagens e refeições em restaurantes ou na casa de outras pessoas. Eduardo Alves, 71 anos, advogado, aposentado de Belo Horizonte, desenvolveu estratégias eficazes para essas situações. Inicialmente, eu ficava ansioso com eventos sociais, temendo que prejudicariam completamente minha nova alimentação. Aprendi que a preparação antecipada e algumas regras simples fazem toda a diferença. Eduardo compartilha suas táticas. Para restaurantes, pesquiso o cardápio antecipadamente e identifico opções que se alinham melhor às combinações que funcionam para mim. Frequentemente ligo com antecedência e pergunto se podem fazer pequenas adaptações. A maioria dos estabelecimentos é surpreendentemente receptiva. Em eventos e celebrações, sigo o que chamo de regra dos 3 pratos. Olho tudo o que está disponível e seleciono apenas 3 itens que combinam bem entre si para colocar no meu prato. Isso evita as misturas caóticas típicas de buffets, que costumavam me causar desconforto digestivo. Em viagens, levo sempre alguns itens básicos que me permitem manter pelo menos uma refeição diária alinhada com minhas necessidades. Aveia, castanhas, frutas desidratadas, chás específicos. Isso me dá uma base estável mesmo quando as outras refeições são mais flexíveis.
A nutricionista doutora Roberta Campos complementa com orientações profissionais para essas situações. A estratégia do pré-evento. Consumir uma pequena refeição equilibrada antes de eventos sociais reduz a probabilidade de escolhas impulsivas motivadas pela fome excessiva. 2. A técnica da ancoragem. Inicie a refeição com alimentos que forneçam estabilidade digestiva. Uma pequena porção de proteína ou gorduras saudáveis âncora sua digestão, permitindo que você lide melhor com combinações menos ideais que venham a seguir. 3. Hidratação consciente. Alternar cada bebida alcoólica com um copo de água não apenas reduz o consumo de álcool, mas também apoia o sistema digestivo na metabolização de combinações alimentares potencialmente desafiadoras. Você já notou como determinados alimentos que são perfeitamente digeríveis pela manhã podem causar desconforto quando consumidos à noite? Ou como um café da manhã farto pode energizar seu dia, enquanto a mesma quantidade de alimento no jantar pode resultar em noite mal dormida? Não é coincidência. Seu corpo opera segundo ritmos biológicos precisos que influenciam profundamente como os alimentos são processados ao longo do dia. A ciência que estuda essa relação entre os ritmos biológicos e as funções corporais chama-se cronobiologia, e suas descobertas revolucionam nossa compreensão sobre alimentação saudável, especialmente após os 60 anos, quando esses ritmos naturalmente se modificam. Arnaldo Souza, 73 anos, economista aposentado de Fortaleza, sempre teve o hábito de jantar tarde e fartamente. Era meu momento de relaxamento após um dia de trabalho. Mesmo após a aposentadoria, mantive esse padrão. Jantava por volta das 22 horas, geralmente minha refeição mais substancial do dia, conta ele. Nunca associei isso aos problemas de sono que desenvolvi com a idade, nem aos desconfortos digestivos noturnos que se tornaram cada vez mais frequentes. Foi durante uma consulta com um médico especializado em medicina do sono que Arnaldo descobriu como o horário das refeições poderia estar afetando profundamente sua saúde. O médico me perguntou não apenas o que eu comia, mas quando eu comia. Foi uma verdadeira revelação perceber que o timing das minhas refeições poderia ser tão importante quanto seu conteúdo. Nosso corpo possui um sofisticado sistema de temporização interno, comandado por um relógio central, localizado no hipotálamo, o núcleo supraquiasmático, e por relógios periféricos, presentes em praticamente todos os órgãos, incluindo o sistema digestivo. Esses relógios biológicos regulam desde a produção de enzimas digestivas até a sensibilidade à insulina, passando pelo esvaziamento gástrico e motilidade intestinal, explica a doutora Cecília Viana, endocrinologista, especializada em cronobiologia. Na prática, isso significa que nosso sistema digestivo não funciona com a mesma eficiência ao longo das 24 horas do dia. Essa variação circadiana torna-se ainda mais pronunciada após os 60 anos. Pesquisas do Laboratório de Cronobiologia da USP demonstram que, com o envelhecimento, há uma tendência natural à antecipação do relógio biológico. Os idosos tendem a despertar e sentir fome mais cedo, e também sentem sonolência mais precocemente à noite. Ignorar esses ritmos naturais e manter horários de refeição que funcionavam na juventude pode criar um desalinhamento circadiano, contribuindo para problemas digestivos, metabólicos e até mesmo cognitivos, alerta a doutora Viana. Com base em estudos sobre cronobiologia do envelhecimento, os especialistas recomendam ajustes específicos nos horários das refeições após os 60 anos. O período entre 6h30 e 8h30 da manhã representa uma janela metabólica de ouro para pessoas acima dos 60 anos, explica o Dr. Marcelo Tanaka, geriatra com especialização em nutrição. Nesse horário, a sensibilidade à insulina está no seu auge, a capacidade de metabolizar proteínas é otimizada e há maior eficiência na absorção de nutrientes como cálcio e vitamina D. Isso faz dessa janela o momento ideal para a sopa.
de abóbora com ovo escalfado que exploramos anteriormente. Os nutrientes dessa combinação serão absorvidos com máxima eficiência, potencializando seus benefícios. Maria Conceição, 68 anos, professora aposentada de Vitória, percebeu a diferença ao antecipar seu café da manhã. Eu costumava tomar café depois das 9h, quando já estava completamente desperta. Quando passei a fazer minha refeição matinal, às 7h, notei uma melhora significativa na minha energia durante toda a manhã e menos desejo por carboidratos simples no meio da manhã. O almoço idealmente deve ocorrer entre 12 horas e 14 horas, quando a produção de enzimas digestivas está em níveis ótimos e o metabolismo ainda está acelerado, continua o Dr. Tanaka. Este é o momento do dia em que o organismo está melhor preparado para processar uma refeição mais substancial. É durante essa janela que o corpo também apresenta melhor capacidade para metabolizar carboidratos complexos, tornando esse horário mais adequado para o consumo de grãos integrais, tubérculos e leguminosas, alimentos que podem ser mais desafiadores para a digestão no período noturno. Uma das adaptações mais importantes para a saúde após os 60 anos é a antecipação e simplificação do jantar. O ideal é realizar a última refeição do dia entre 17h30 e 19h30, pelo menos 3 horas antes de dormir, recomenda a Otraviana. À medida que a noite avança, a produção de enzimas digestivas diminui, o esvaziamento gástrico torna-se mais lento e a sensibilidade à insulina reduz significativamente. Jantares tardios e pesados têm sido associados a maior risco de refluxo, distúrbios do sono, elevação dos níveis de glicose e aumento da gordura visceral. Problemas particularmente relevantes após os 60 anos. Arnaldo, nosso economista aposentado, implementou essa mudança. Antecipar meu jantar para 18h30 e torná-lo significativamente mais leve foi uma das transformações mais impactantes na minha saúde. Meu sono melhorou dramaticamente nas primeiras semanas e em 2 meses, perdi 4 quilos sem fazer nenhuma outra mudança na minha alimentação. O jejum intermitente, prática que alterna períodos de alimentação com períodos de abstinência, ganhou popularidade nos últimos anos por seus potenciais benefícios metabólicos e anti-inflamatórios. No entanto, essa abordagem precisa ser adaptada às necessidades específicas do organismo após os 60 anos. O jejum prolongado pode ser contraindicado para muitos idosos, especialmente aqueles com sarcopenia, baixo peso ou condições médicas específicas, adverte o Dr. Ricardo Meirelles, geriatra especialista em metabolismo. Mas uma versão adaptada, que respeita os ritmos circadianos naturais, pode trazer benefícios significativos. O Dr. Meirelles recomenda o que chama de jejum circadiano, um período de 12 a 14 horas sem ingestão calórica, idealmente alinhado com o ciclo natural de sono-vigília. Por exemplo, fazer a última refeição às 18h30 e a primeira às 7h30 da manhã seguinte proporciona um jejum de 13 horas que coincide com o período noturno, quando o corpo naturalmente está programado para reparação celular em vez de digestão. Estudos do Instituto de Envelhecimento Saudável da UFRJ demonstram que esse padrão, quando mantido consistentemente, pode melhorar marcadores inflamatórios, estabilizar níveis de glicose e promover melhor qualidade do sono em adultos acima de 60 anos. Tudo isso sem os riscos potenciais de jejuns mais prolongados. Teresa Mendes, 70 anos, arquiteta aposentada de Santos, implementou essa estratégia com excelentes resultados. Nunca consegui aderir ao jejum intermitente tradicional de 16 horas que minha filha pratica. Mas esse jejum do sono de 13 horas tem sido perfeitamente viável e prazeroso. Janto leve às 18 horas e tomo café da manhã às 7 horas. Em 3 meses, meus exames mostraram melhora significativa nos marcadores inflamatórios e minha glicemia de jejum normalizou. Além dos horários das refeições principais, existem outras estratégias cronobiológicas que podem otimizar sua saúde digestiva e metabólica.
A luz do sol matinal é um dos mais potentes sincronizadores do nosso relógio biológico, explica a doutora Viana. Tomar seu café da manhã próximo a uma janela com luz natural, ou, melhor ainda, ao ar livre, ajuda a regular não apenas seu ciclo de sono-vigília, mas também seu metabolismo e digestão. Arnaldo incorporou esse hábito com resultados surpreendentes. Passei a tomar meu café da manhã na varanda, onde recebo sol direto. Percebi que isso não apenas melhorou meu humor matinal, mas também aumentou meu apetite no café da manhã e reduziu a fome noturna. Ao longo desta jornada, exploramos como pequenas mudanças nas combinações alimentares podem transformar profundamente sua saúde após os 60 anos. Descobrimos por que certos alimentos, quando consumidos juntos, podem sabotar nossa vitalidade e como outras combinações podem promover regeneração celular e bem-estar duradouro. Aprendemos sobre o impacto do timing das refeições, a conexão entre intestino e cérebro e a dimensão emocional e social da alimentação. Agora, chegou o momento de integrar todos esses conhecimentos em um plano personalizado e realista. Um caminho que respeite sua individualidade, suas preferências, seu contexto de vida e suas condições específicas de saúde. Antônio Pereira, 81 anos, médico aposentado de Belo Horizonte, implementou gradualmente os princípios que discutimos e testemunhou uma transformação notável. Aos 75 anos, eu estava tomando 6 medicamentos diferentes, tinha energia limitada e havia aceitado que o declínio era simplesmente parte inevitável do envelhecimento, conta ele. Comecei com uma única mudança: substituir meu café da manhã tradicional pela sopa de abóbora com ovo escalfado 3 vezes por semana. Gradualmente, implementei outras combinações alimentares harmoniosas. Ajustei os horários das minhas refeições para respeitar meu relógio biológico e desenvolvi novos hábitos sustentáveis. Os resultados, após 2 anos de transformações graduais, impressionaram até mesmo seus colegas médicos. Hoje, aos 81 anos, tomo apenas um medicamento para a pressão, em dose mínima. Meus marcadores inflamatórios normalizaram. Minha cognição melhorou. E tenho energia para jogar tênis 2 vezes por semana com amigos 15 anos mais jovens que eu. Meu geriatra usa meus exames como exemplo para outros pacientes do que é possível alcançar através da alimentação adequada. A história de Antônio não é um caso isolado, nem resultado de genética privilegiada. É o produto de escolhas consistentes, informadas pela ciência moderna e implementadas com a sabedoria que apenas décadas de vida podem proporcionar. O caminho para a transformação nutricional é único para cada pessoa. No entanto, existem princípios fundamentais que podem guiar seu processo, independentemente da sua situação atual. A doutora Luísa Montenegro, especialista em medicina integrativa do envelhecimento, propõe uma abordagem em 3 fases. Antes de fazer qualquer mudança, é fundamental entender seu ponto de partida, explica a doutora Montenegro. Mantenha um diário alimentar detalhado por algumas semanas, registrando não apenas o que você come, mas quando come, como se sente física e emocionalmente antes e depois das refeições, e quais combinações parecem causar desconforto. Essa fase de autoconhecimento revelará padrões que muitas vezes passam despercebidos. Você pode descobrir, por exemplo, que a combinação de café com laticínios no café da manhã está associada à fadiga 2 horas depois, ou que consumir frutas logo após refeições proteicas consistentemente causa desconforto abdominal. Não subestime essa fase, enfatiza a doutora Montenegro. O autoconhecimento é a base para mudanças verdadeiramente personalizadas e sustentáveis. Com base nas observações da fase 1, identifique 1 ou 2 combinações problemáticas que parecem ter o maior impacto negativo em seu bem-estar e comece a substituí-las por alternativas mais harmoniosas. A maioria das pessoas tenta mudar tudo de uma vez e acaba sobrecarregada, alerta a doutora Montenegro. É muito mais eficaz focar em uma mudança por vez
Implementá-la consistentemente até que se torne um hábito e só então avançar para a próxima. Começar pelo café da manhã geralmente produz os resultados mais perceptíveis. A sopa de abóbora com ovo escalfado que exploramos é uma excelente opção, mas existem outras combinações igualmente benéficas que podem ser adaptadas às suas preferências pessoais. Mingau de aveia com chia, canela e uma proteína como pasta de amendoim pura ou ovo cozido servido ao lado. Iogurte natural, sem açúcar, com sementes. Nozes e uma fruta de baixo índice glicêmico como maçã ou pera. Omelete de claras com espinafre e abacate, acompanhada de vegetais grelhados, uma vez estabelecidas novas combinações harmoniosas para uma refeição, expanda gradualmente para outras refeições e aspectos da sua alimentação, como o timing das refeições, a hidratação adequada e as combinações sociais. Nesta fase, você se torna cada vez mais sintonizado com as respostas do seu corpo e desenvolve o que chamo de intuição nutricional informada, explica a doutora Montenegro. Você não apenas segue regras, mas entende os princípios subjacentes e pode adaptá-los à sua vida dinâmica. Um dos aspectos mais importantes de um plano nutricional eficaz após os 60 anos é sua adaptabilidade a condições médicas específicas. Vejamos como personalizar as recomendações para algumas situações comuns. Jorge Mendes, 73 anos, empresário aposentado de Recife, adaptou os princípios das combinações harmoniosas para sua condição. Trabalho com meu endocrinologista para monitorar rigorosamente o impacto das combinações alimentares na minha glicemia. Descobrimos que a sopa de abóbora com ovo tem um efeito mínimo nos meus níveis de açúcar, especialmente quando adiciono um pouco de canela e substituo parte da abóbora por abobrinha. A doutora Clarice Santos, endocrinologista, recomenda: para diabéticos, é crucial não apenas considerar quais alimentos são combinados, mas também a proporção entre proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Aumentar levemente a proporção de proteínas e gorduras boas em relação aos carboidratos, mesmo os complexos, pode ajudar a estabilizar a glicemia. As combinações que reduzem inflamação sistêmica são particularmente benéficas para a saúde cardiovascular, explica o Dr. Roberto Almeida, cardiologista. Enfatize combinações ricas em ômega 3, antioxidantes e nitrato, precursor do óxido nítrico que dilata os vasos sanguíneos. Helena Castro, 69 anos, advogada aposentada, de Curitiba, implementou essas recomendações após um susto cardíaco. Além da sopa de abóbora com ovo no café da manhã, incluí combinações como salmão com vegetais crucíferos no almoço e salada de folhas verde escuras com beterraba e nozes no jantar. Em 6 meses, minha pressão arterial normalizou e meu cardiologista reduziu minha medicação pela metade. A inflamação sistêmica exacerba condições como artrite e osteoporose, explica a doutora Fernanda Lima, reumatologista. Combinações anti-inflamatórias que também fornecem nutrientes específicos para a saúde óssea e articular podem trazer benefícios significativos. Roberto Silva, 76 anos, professor de música aposentado de Porto Alegre, implementou essas recomendações após anos lutando contra a dor articular. Incluí não apenas a sopa de abóbora com ovo, mas também combinações como sardinha com brócolis e cúrcuma, e smoothies de frutas vermelhas com colageno hidrolisado. A redução na minha dor articular foi tão significativa que pude retomar aulas de piano, algo que havia abandonado devido ao desconforto nas mãos. Uma descoberta consistente em estudos sobre longevidade é que as conexões sociais são tão importantes quanto a nutrição e o exercício físico. Implementar mudanças alimentares com o apoio de uma comunidade pode não apenas tornar o processo mais agradável, mas significativamente mais eficaz. Maria Helena, 74 anos, professora aposentada de Salvador, encontrou uma solução criativa.
organizei um clube de longevidade com 5 amigas da mesma faixa etária. Nos reunimos semanalmente para preparar refeições saudáveis juntas, compartilhar descobertas e celebrar nossas vitórias. Transformamos a Jornada da Saúde em uma experiência social prazerosa, e os resultados têm sido extraordinários para todas nós. Você chegou até aqui porque, de alguma forma, sente que há mais vitalidade, clareza e bem-estar disponíveis para você, independentemente da sua idade cronológica. E você está absolutamente certo. Como o Dr. Alexandre Kalash, um dos maiores especialistas mundiais em envelhecimento, frequentemente enfatiza: a velhice não é um destino imutável, mas uma jornada que podemos moldar significativamente através de nossas escolhas diárias. As combinações alimentares que exploramos, as estratégias cronobiológicas que discutimos e os hábitos sustentáveis que examinamos não são apenas sobre adicionar anos à sua vida, embora certamente possam fazer isso. São, fundamentalmente, sobre adicionar vida aos seus anos. Comece hoje, não com uma reviravolta radical em sua alimentação, mas com uma pequena mudança consciente. Talvez seja experimentar a sopa de abóbora com ovo escalfado amanhã no café da manhã. Ou talvez seja simplesmente observar com mais atenção como seu corpo responde às diferentes combinações que você já consome. O que importa não é a perfeição, mas o movimento consciente na direção da vitalidade. Porque você merece vivenciar todo o potencial de saúde, clareza e energia que seu corpo é capaz de experimentar. Não apenas hoje, mas nos preciosos anos que estão por vir.